Olá pessoal, professor Bruno Soares, professor de Geografia, e hoje trazendo aqui o tema o espaço rural brasileiro. Então nessa aula aqui a gente vai estar comentando algumas das características que marcam o espaço rural no Brasil. Então, características de paisagem, a relação entre o campo e a cidade, atividades econômicas que predominam, a estrutura fundiária, que a gente vai estar comentando o que seria isso, as diferentes formas de produção, a questão da reforma agrária e de movimentos sociais, além do agronegócio e explicar um pouco do que seria a expansão da fronteira agrícola, tá bom? Então, para essa aula a gente vai estar comentando essas diferentes características. Então, a gente pode iniciar já pontuando o seguinte: basicamente o espaço geográfico ele vai meio que se subdividir entre o espaço urbano e o espaço rural, que comumente a gente já associa o quê? O espaço rural ao campo, enquanto o espaço urbano a gente está se referindo àquele ambiente de cidade, tá bom? Então, como que a gente pode estar diferenciando já logo de início esses dois espaços, urbano e rural? Vamos pegar pela paisagem. Na paisagem rural, a gente vai ter um predomínio maior de elementos naturais quando comparado ao ambiente urbano, que a gente tem uma predominância muito grande de elementos culturais, ou seja, elementos produzidos por mãos humanas, por meio do nosso trabalho. Então aqui na paisagem rural a gente vai ter se destacando na paisagem, muitas vezes morros ou árvores, rios, esses elementos que são produzidos pela própria natureza, né? É óbvio que no espaço rural também vai haver muitos elementos culturais, aqueles feitos por mãos humanas, mas em comparação ao ambiente urbano, a gente vai ter um predomínio maior de elementos naturais. Uma outra característica que a gente pode estar usando para diferenciar o espaço urbano do espaço rural é que no campo as pessoas possuem uma relação muito mais forte, um vínculo muito maior com a terra em relação às pessoas que vivem em cidade. O que significa isso? Muito da vida das pessoas no campo é ligada a atividades voltadas à terra, ou seja, a plantação, uma criação de animais, coisas em que você precisa estar estabelecendo um vínculo com a terra. Diferentemente na cidade, muitas vezes isso não acontece. A pessoa utiliza, obviamente, a terra como morada, mas ela sai para trabalhar em outras atividades. Dificilmente a pessoa precisa ter esse vínculo da terra no sentido do solo, de plantar. Isso na cidade acontece menos. Vai estar se destacando também no ambiente rural, no espaço rural, em termos de atividades econômicas, aquelas atividades ligadas ao que a gente chama de setor primário. O que seria o setor primário? O setor primário é um setor da economia baseado em agropecuária e extrativismo. E como que a gente pontua que seria isso? A agropecuária meio que é uma junção entre agricultura mais pecuária. Daí vem o termo agropecuária. O que seria agricultura? Plantação. O que seria a pecuária? Criação de animais. Além da agropecuária, o setor primário vai englobar também a atividade de extrativismo, que é o quê? Você retirar da natureza aqueles recursos que não necessariamente foi você que produziu. Exemplo de um extrativismo vegetal. Você vai lá numa floresta e corta algumas árvores, por exemplo, ou extrai algumas folhas para fazer remédios e coisa e tal. Você está extraindo da natureza coisas que não foi você que cultivou. Isso é extrativismo vegetal, que também pode ser mineral, por exemplo, extração de minério de ferro, extração de pedras preciosas, coisas que não foram produzidas por mãos humanas, mas que o ser humano vai lá e extrai da natureza. Ainda tem o extrativismo animal, a mesma coisa, você não criou o animal, você simplesmente extraiu da natureza, por exemplo, a pesca. Tá? Então, no setor primário, engloba essas atividades de agropecuária mais o extrativismo, e é o setor primário o que vai predominar no espaço rural. Isso aqui também vai acabar se relacionando no que a gente chama dessa relação campo-cidade.
A gente não consegue falar em campo sem estar ligado à cidade, assim como a cidade precisa estar ligada ao campo. O que seria essa relação campo-cidade? Eu vou dizer que há uma relação de interdependência e já vou explicar o que seria. Ó, interdependência. Então, o que seria uma relação de interdependência? É onde um depende do outro, ou seja, o campo necessita das coisas que são produzidas na cidade e a cidade também necessita das coisas que são produzidas no campo. Um exemplo simples aqui para a gente já passar adiante. Geralmente uma produção de cacau, ou seja, agricultura, ela vai se dar no campo. Dificilmente você vai ver uma produção de cacau na cidade. Então é no campo. Esse cacau, ele é produzido, ele é colhido, depois vai passar por um processo industrial, geralmente essa indústria vai estar na cidade, por exemplo, para produzir chocolate. Então, olha, o cacau produzido no campo pode ir até a cidade, onde aqui ele vai ser transformado em um outro produto, por exemplo, chocolate. Esse chocolate depois vai ser comercializado na própria cidade, mas também volta para o campo. Isso aqui é só um exemplo muito simples, mas eu poderia me aprofundar, por exemplo, de máquinas, de veículos que vêm da cidade para o campo, e o campo fornecendo inúmeros produtos, como a maior parte dos alimentos que a gente consome. Então, campo e cidade possuem uma relação de interdependência, ou seja, um depende do outro. Aqui nessas atividades econômicas, eu disse que o maior destaque, pelo menos no Brasil, está no setor agropecuário, onde o Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do planeta. A gente então produz muita soja, muito milho, feijão, laranja, tá? A gente é um grande produtor agrícola para o mundo. Também somos um grande produtor pecuário, a gente se destaca muito no comércio internacional de carnes bovinas, suína, de aves, tá? Então isso significa que a gente ganha muito dinheiro nessa produção vendendo para diversos países do mundo. E essa produção, ela basicamente ela vai se dar de duas formas, que eu estou colocando aqui, formas de produção. Basicamente ela vai se dar a partir da agricultura familiar, já vai falar o que seria agricultura familiar, mas também a partir de um tipo de produção chamada de agronegócio. Se vocês repararem, eu já coloquei aqui no quadro um ponto específico para estar falando disso. Basicamente seria o quê? A agricultura familiar é um tipo de produção onde normalmente as propriedades não são tão grandes, ou seja, um sítio às vezes com um tamanhozinho bom, mas não chega a ser aquelas enormes fazendas. Normalmente, quem vai estar trabalhando nessa terra, na maior parte dos casos, são os próprios integrantes da família, ou às vezes faz algumas pequenas contratações. É um tipo de produção onde é empregado menos recursos econômicos em comparação ao segundo que eu vou estar falando agora. Embora a agricultura familiar empregue muito menos dinheiro nesse processo produtivo, o grande destaque aqui é que 70% do nosso alimento, ou seja, daquilo que chega à nossa mesa, em nosso dia a dia no Brasil, vem da agricultura familiar. Então guarda isso. Embora seja a que menos vai receber investimento, é a responsável pela produção de alimento, que é alimento que a gente de fato consome. Um outro tipo de produção é a do agronegócio, importantíssimo para o Brasil, tá, gente? O agronegócio ele põe muito dinheiro no Brasil. E o que seria o agronegócio? É um tipo de produção geralmente praticado em enormes propriedades, aquelas enormes fazendas que a gente vai chamar de latifúndio. Então, latifúndio é o quê? Grande propriedade. O que não seria um latifúndio? Por exemplo, um minifúndio, uma pequena propriedade. Então, o agronegócio geralmente se utiliza de grandes propriedades, muitos investimentos. Investimentos em quê? Investimento em máquinas, em insumos. O que seria insumos? Insumos a gente está falando das melhores sementes para produzir, dos adubos químicos para fertilizar a terra, que às vezes a terra não está legal para plantar
Então, com esses adubos químicos, você corrige a terra e a terra se torna propícia à produção. A gente está falando dos melhores equipamentos e maquinários. Então, tudo que há de mais moderno, o Brasil pratica hoje, que é a nossa estrutura do agronegócio. Aqui temos um esqueminha para apontar o que seria o agronegócio. Então, perceba que o agronegócio vai se dar a partir da produção da agropecuária ou do extrativismo. Então, a gente vai dizer que o agronegócio é uma cadeia de produção, ou seja, tem vários elementos presos a esse sistema de produzir. Como assim? Eu tenho uma fazenda e eu produzo soja, por exemplo. Então eu estou praticando uma agricultura, tá aqui. Só que eu vou depender de outras pessoas para minha produção. É aí que começa essa ideia de uma cadeia. Por exemplo, eu vou precisar de alguns fornecedores. Fornecedores são as pessoas que vão me vender. Vão me vender o quê? Por exemplo, insumos. Insumos eu já falei o que significa, semente, adubos, né, fertilizantes, o veneno, que eles vão chamar de agrotóxico ou agroquímicos, que é o que? Você vai pulverizar sobre a plantação, uma espécie de fumaça líquida, né, que vai fazer o quê? Tentar evitar que pragas destruam a produção. É isso que seria o agrotóxico. Então tudo isso está aqui dentro de insumos. Além disso, eu vou precisar comprar com outros fornecedores máquinas e equipamentos, tudo que eu preciso em termos de tratores, de colheitadeiras, tudo isso está aqui. Ó. Percebo que eu vou ter uma fábrica vendendo para mim, uma fábrica de máquinas, uma fábrica de insumos. Então tem vários setores ligados à minha produção. Depois que eu colhi, né, a minha produção, eu vou vender para um outro processo de distribuição e processamento. Então vão entrar outros atores na jogada. A agroindústria, que é essa mistura da indústria com a agricultura. A indústria mais tradicional mesmo, para onde meus produtos vão lá para serem transformados em outros tipos de produtos. E também o comércio, o prestador de serviço, por exemplo, o caminhão que vai transportar essa mercadoria. Então perceba que o agronegócio movimenta uma cadeia muito complexa. Tá? Qual é a questão aqui? Que na estrutura fundiária brasileira, que significa estrutura da terra no Brasil, fundiária significa terra, a nossa estrutura fundiária ela tem uma característica, e aí eu peço a vocês que isso aqui fique muito bem fixado na mente de vocês. Nós temos uma estrutura altamente concentrada. E, por favor, marquem bem isso, porque isso aqui é muito importante. O que seria uma estrutura fundiária concentrada? No Brasil, grande parte das terras estão nas mãos de poucas pessoas ou poucas famílias. Ou seja, nós temos um país enorme, em termos de dimensão territorial, porém grande parte dessas terras pertencem a poucas pessoas quando comparado ao total de pessoas do Brasil. Isso significa que há muitas propriedades no sistema de latifúndio que eu falei, grandes propriedades. Esse agronegócio geralmente é praticado por essas pessoas que são donas de latifúndio. Tá? Então, isso aqui vai ter o seguinte impacto. Como eu tenho muitas terras nas mãos de poucas pessoas, a gente vai ter, por outro lado, muitas pessoas sem acesso à terra, sem ter um pedaço de terra para poder trabalhar. Sempre a gente está falando de característica do espaço rural brasileiro, não esqueçam disso. Então há pessoas no Brasil que não vão conseguir ter terra para produzir, ter terra para trabalhar. E qual é a questão? Aí a gente vai entrar num tema chamado reforma agrária e movimentos sociais, que seria o quê? Toda vez que a gente tem uma propriedade, pode ser um latifúndio, e ele não está produzindo nada, essa terra está sujeita a ser tomada pelo Estado brasileiro. Como que você pode explicar o que significa isso? No Brasil e em outros países no mundo também, tá, gente? Não só no Brasil, você não tem o direito de comprar terra e fazer dela o que você quiser. Você tem uma obrigação quando você tem uma terra. Qual é a sua obrigação? Cumprir a função social. Isso está na nossa Constituição, nas leis do Brasil. O que é cumprir a função social da terra? É você produzir. Então, se eu compro uma grande propriedade, por exemplo, e não faço nada, eu estou em desacordo com a lei. Porque a lei diz que eu compro a terra, mas eu tenho uma obrigação com ela, que é produzir.
Então, no Brasil, como tem muitas terras, nem todas elas estão produzindo. E aí a gente passa a ter um problema que é o seguinte: terras improdutivas podem ser tomadas pelo Estado. Podem não, elas devem ser tomadas pelo Estado, porque ela não está cumprindo a função social. O problema é que dificilmente isso acontece. Caso acontecesse, né, e às vezes quando acontece, isso se chama processo de reforma agrária, que é você reorganizar o espaço agrário, ou seja, o campo do Brasil. Qual seria a intenção da reforma agrária? O Estado tomar as terras de pessoas que não estão produzindo nada, dar uma indenização, pega a terra e agora a terra passa a ser do Estado e o Estado vai redistribuir para quem precisa trabalhar com a terra. Então, o que acontece aqui? Nesse momento entra em cena os chamados movimentos sociais do campo, que são grupos de pessoas que se juntam em torno de um objetivo em comum, que é lutar para que a reforma agrária saia do papel e aconteça. Fazer pressão. Então, muitas vezes eles vão fazer ocupações em terras que estão improdutivas para chamar a atenção das autoridades, para falar, olha, aqui tem uma terra improdutiva, tem que passar pelo processo de reforma agrária para poder redistribuir para quem precisa trabalhar. Tá? Imagina toda essa terra parada se estivesse trabalhando, se a terra estivesse produzindo. Seria mais dinheiro, inclusive, para o Brasil. Mais pessoas estariam trabalhando, não ficariam desocupadas e mais dinheiro entraria. Tá? Então, o processo de reforma agrária ele só tem benefício, infelizmente, anda muito devagar no país. A questão do agronegócio, ele é super importante para o Brasil porque ele gera muito dinheiro. Porém, ele tem muitos impactos negativos também. Eu já citei a questão do agrotóxico, por exemplo, ele acaba produzindo, às vezes, produtos com muitos venenos, às vezes contamina demais o solo, o lençol freático. O agronegócio, como tem essa estrutura baseada, essa forma de produção baseada na grande propriedade, então a gente acaba estimulando essa concentração fundiária que já existe no Brasil. O agronegócio, ele geralmente está muito ligado a esse tema da expansão da fronteira agrícola, que eu vou encaminhar agora com vocês, que seria o quê? Durante muito tempo, o Brasil ele foi ocupado basicamente a região Nordeste, Sudeste e Sul. Sempre houve pessoas aqui nas outras regiões, Centro-Oeste e Norte, mas em número muito menor quando comparado aqui às demais, que eu citei primeiro. Então, ali no último século, ou seja, no século XX, a gente começou a ter um processo de estimular a ocupação de terras aqui no Centro-Oeste e na região norte do país. Então, a gente vai chamar isso de expansão da fronteira agrícola. O que seria a expansão da fronteira agrícola? Você passar a ocupar áreas, geralmente ocupar no intuito de praticar agricultura, pecuária, áreas de vegetação nativa. Então nós tivemos isso no primeiro momento aqui com a seta azul que eu estou colocando, ocupando as terras do centro-oeste do Brasil, isso tudo no último século. E atualmente essa área aqui ela já está praticamente ela já está toda, né, ocupada, produzindo muito. A maior parte da soja produzida no Brasil está aqui no centro-oeste. A gente teve aqui como impacto negativo a destruição da vegetação nativa, que é o cerrado, nesse caso aqui, um dos biomas mais ameaçados do planeta por conta dessa atividade agropecuária. E atualmente a gente vive um novo processo de expansão da fronteira agrícola, acompanhando aqui na linha vermelha, que seria avançar para a região norte, onde está a Amazônia. Então, o que a gente vai ter de benefício com essa expansão? A gente está ocupando novas áreas serão produzidas, né? E mais dinheiro entrará, inclusive para o Brasil. Ótimo. O que a gente vai ter de impacto negativo? Destruição do meio ambiente, geralmente isso aqui está associado a queimadas, e o desmatamento, contaminação de rios, além de impactos também sociais, por exemplo, avançando sobre áreas de povos indígenas, áreas de comunidades mais simples, como ribeirinhos, porque quem que está fazendo essa expansão? Geralmente é o pessoal do agronegócio, que é um povo que tem muito mais dinheiro, né, em relação às pessoas mais simples, e às vezes há um confronto, há um conflito, então vai ter muitas mortes. Então o campo brasileiro é marcado também por muita violência nesse contato de disputa por terras, isso acontece muito no Brasil. Gente, disso tudo aqui, um ponto que faltou eu escrever aqui, que seria a questão da modernização.
Modernização no campo. O que seria essa modernização quando ouvirem falar? Nas últimas décadas, o mundo passou por um processo de avanço tecnológico muito grande e essa modernidade ela chegou ao campo também, inclusive no Brasil. Hoje o campo brasileiro, nosso espaço rural, é um dos mais modernos do planeta no que se refere à produção em termos de técnicas modernas, né? Porque nós usamos o que há de mais avançado em termos de insumos, equipamentos e máquinas. Então isso é muito bom porque passa a ter uma produtividade muito maior, a gente passa a produzir mais com menos terra, né, com menos tempo. Porém a gente vai ter um impacto negativo aqui também, que isso aqui vai estimular o quê? O êxodo rural. Ou seja, mais pessoas vão deixar o campo e vão em direção à cidade, já que a vida no campo para muitas se torna inviável, muito por conta da modernização, ou seja, o trabalho humano sendo substituído por máquinas. Então você tem um processo muito grande de pessoas terem seus empregos sendo ocupado por máquinas. A tecnologia ela avança e ela causa esses impactos mesmo, não tem para onde fugir, tá bom? Gente, vários assuntos foram tratados aqui, espero que vocês tenham compreendido, tá? E até a próxima aí. Tchau, tchau.